Queridos amigos, hoje estamos despedindo de vocês com esse livro que é Evolução em Dois Mundos. É o último capítulo. Foram realmente 40 capítulos que nós estudamos, 20 da primeira parte, 20 da segunda parte, mais o prefácio. E para nós foi uma emoção muito grande. Tive que estudar profundamente alguns tópicos para que eu e o André Luiz pudéssemos ter esse livro. E já pedimos desculpas se porventura alguma coisa não foi a contento, no sentido de não explorarmos mais alguns aspectos, principalmente desde o começo. Nós deixamos bem claro que nós não iríamos entrar na parte científica, apesar que tem muitas coisas que nós acabamos entrando, porque está no livro dos Espíritos. Mas a parte científica, que pertence aos biólogos, aos cientistas, aos médicos, isso nós não nos adentramos, porque não é esse o objetivo da proposta desse projeto de estudar esse livro. O objetivo que o Dr. Adroaldo, nosso amigo espiritual, pediu é para que nós tirássemos a essência, que é a essência do Livro dos Espíritos. Então, queridos amigos, que alegria estar com você nesse programa, estudando as obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos e o último capítulo, Invasão Microbiana. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Depois de alguns anos sem gravarmos o estudo de André Luiz, que bom chegarmos à conclusão de mais um livro. E eu e o meu pai já estamos conversando, não vamos deixar um período tão grande, já vamos nos prontificar em estudar a outra obra que também é extremamente científica. Dos 13 livros, são os dois mais distoantes, que é Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Mas já nos comprometemos em estudá-lo e brevemente estará no canal à disposição. Que tenhamos um capítulo de muita paz, de muita luz e entendendo o que André Luiz nos diz no dia de hoje. Capítulo 20, Invasão Microbiana. Capítulo 20 da segunda parte. Então vamos entender o que é a invasão microbiana para adentrarmos em André Luiz. Em resumo, a invasão microbiana é um processo complexo que envolve a entrada de micro-organismos patogênicos no corpo humano, podendo resultar em doenças e infecções. Então aqui nós demos um parecer bem resumido acerca do que é a invasão microbiana. E agora vamos ver com André Luiz. Pergunta: a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Resposta: excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna possível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em derredor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou julgar-lhe a expansão. Então aqui nós vemos uma pergunta curta, né?
A invasão microbiana está vinculada às causas espirituais, ou seja, ao nosso passado. Vamos pegar 2 tipos de doença aqui que são transmissíveis, né? Que são as mais comuns. Uma que agora parece que está bem tranquila, que é a questão da AIDS, né? Que é pelo abuso do homem. Nós vimos aí a contaminação, principalmente na década de 60, de 70, onde nós tivemos aquela explosão da liberdade, que na verdade foi uma explosão de libertinagem, com vícios de toda ordem. E também nós tivemos agora, recentemente, a questão do Covid, onde nós vimos que a higiene era o fator preponderante. Até tinha um reclame que dizia que um vírus que simplesmente lavando as mãos com água e sabão e colocando álcool, nós conseguiríamos matar a proliferação. Então nós percebemos que esse capítulo ele é muito interessante, 1958. Se nós olharmos em mais ou menos 1919, nós vamos ver que o Brasil teve também algo semelhante ao Covid, foi o chamado a gripe espanhola. Não foi só aqui, o mundo todo teve esse problema. Então nós percebemos que quando estudamos o livro dos Espíritos, aquela participação quando fala dos resgates coletivos, nós sabemos que Deus tem um planejamento para todos nós. Até hoje se tem aquela questão em discussão se a China criou laboratorialmente esse vírus para espalhar para o mundo, né? Isso tudo, logicamente, na conspiração de querermos achar os culpados. Mas fato é que aqui nós precisamos elencar 2 pontos importantes. Primeiro, que André Luiz diz que sim, que a natureza reserva condições de resgates coletivos para envolver aqueles que têm que passar por essas situações. Mas muitas pessoas perguntam, Sérgio, poderia ter morrido tanta gente como morreu? Eu penso que não. Poderia ter se evitado muitas mortes. Vamos analisar que houve uma irresponsabilidade por uma questão política na divulgação das questões do que estava acontecendo. Houve um pânico. Nós vivemos um processo de pânico que perdura até hoje. O nosso querido André Luiz, que está aqui do meu lado, ele recebeu um livro de Jerônimo Mendonça, Trabalhadores Invisíveis, e esse livro, nós temos lá uma preocupação do Dr. Bezerra de Menezes e dos espíritos superiores, exatamente porque até hoje nós sofremos de um processo depressivo social pelo medo que as pessoas vivem. Porque a coisa foi gerenciada de tal maneira onde se criou um pânico. Então, por exemplo, quantas pessoas que ficaram sabendo, estou com Covid, começou a passar mal, a mente geradora de um processo de pensamento desequilibrante fez com que aquilo se agravasse, a pessoa tendo que ser internada no hospital, logicamente isso veio trazer sequelas mentais muito grandes, onde muitos desencarnaram pela sua própria mente. Aí vieram os respiradores, onde as equipes não sabiam de enfermagem a lidar com os respiradores. Quantas pessoas desencarnaram por ter sido entubada de maneira equivocada? Isso tudo faz parte de uma condição que nós temos que passar, de uma situação que nós temos que vivenciar. Então nós percebemos que isso é sim para o nosso crescimento. Todos deveriam desencarnar? Aparentemente, dentro de um projeto
espiritual, poderia que sim, poderia que não. A nossa passagem pela Terra, a nossa condição é uma passagem, onde mais cedo ou mais tarde retornaremos ao mundo espiritual. Mas fato é que a nossa higiene, que até hoje nós não temos uma higiene tão correta, ela é necessária para que nós possamos evitar muitas coisas no campo das doenças. Continua André Luiz. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares, entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de radiações ultravioleta em aplicações impróprias. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se debalde na tarefa ingente da própria reabilitação do plano carnal, quando enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino, que circulam incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento, que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Sob o mesmo princípio de relatividade, a funcionar inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose e da lepra, da brucelose e da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. Então, nessa parte da obra, nesta parte do conjunto de informações que o Espírito de André Luiz nos diz, ele elenca a questão da higiene, como meu pai já referiu na parte anterior da leitura. Ele fala da importância de uma mente humilde e resignada, porque a evolução leva-se tempo e nem sempre sai na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos. André Luiz também nos fala que o desequilíbrio pode favorecer o agravamento de nossos problemas e de nossas dificuldades. Diz também que quando nós estamos num cenário de guerra microbiana,
não há como você prever o resultado que aquilo pode ter, tendo um saldo menos grave ou mais grave do que o esperado. Tudo que nós estamos vendo aqui são características de um mundo em evolução, cuja população, que somos nós mesmos, amadurecendo para a higiene, amadurecendo para a vida mental, amadurecendo para as conquistas espirituais, vamos dando lugar à espiritualidade, a um crescimento pessoal, moral, intelectual. Então, ao depassar do tempo, é a construção diária que demanda esforço da parte de cada um de nós. Nós podemos também, André, relacionar aqui o que a gente ouve muito quando uma pessoa é internada. Eu mesmo, no ano passado, papai ficou internado muitas vezes no hospital. Ele, quando tem uma infecção, ele tem um desajuste mental. Então, ele não consegue dormir, fala o tempo todo, mesmo dormindo fala, e não fala coisa com coisa, não é? E estando no hospital, nós percebemos que ele contraía novas infecções. Então nós vemos, André, que um dos lugares que mais infecções se proliferam é dentro do próprio hospital. Primeiro porque os hospitais não estão amparados para fazer uma higiene como deva ser feito. Porque a higiene tem que ser total e eles não conseguem fazer por falta de funcionário, por falta muitas vezes até mesmo de equipamentos ou de materiais de higiene, aquilo tudo que nós já sabemos, né? Muitas vezes os funcionários socorrem um, socorre o outro, nem sempre tem tempo de lavar a mão aqui, lavar a mão ali, põe a mão num que está com infecção, vai para o outro, a infecção também acaba pegando, como ele diz aqui, uma série de doenças que são proliferadas exatamente por passar de um para o outro, não é? Então nós percebemos que tudo isso faz parte do meio que nós vivemos, não é? Lógico que quando nós tivermos um mundo de regeneração, nós teremos equipamentos adequados, teremos responsabilidade do poder público, dos homens públicos que gerenciam as políticas, que em vez de estar pensando em roubar o dinheiro da comunidade, eles vão estar preocupados em colocar o dinheiro de maneira correta para atender o maior número de pessoas possíveis. Vemos, por exemplo, o exemplo maravilhoso de Nosso Lar, uma cidade de 1 milhão de habitantes, onde tem 6 ministérios, cada ministério tem 12 ministros, formando um grupo de 72 ministros que coordenam com responsabilidade Nosso Lar. Então a gente fica imaginando, né, André? Nosso Lar é um protótipo de uma cidade do mundo de regeneração, aonde nós vamos perceber que as coisas vão ser gastas de acordo com aquilo que efetivamente se necessita. Nós não vamos ver pessoas roubando dinheiro da saúde, roubando dinheiro da merenda escolar, roubando dinheiro da segurança para uso próprio. Nós vamos ver pessoas empenhadas num trabalho para ajudar o próximo. Então, ainda o mundo que nós vivemos é esse mundo que está cheio desses problemas que são gerados por nós mesmos. E agora a parte final da leitura. É que, geralmente, quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais, a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas, consolidado o ataque
pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se, conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra, no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico, destinado a expurgir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal, correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantido a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Mensagem recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, dia 29 de junho de 1958. Aqui é uma frase que inicia dizendo que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo. Vamos relembrar que nós estudamos de maneira exaustiva nesse livro a questão do processo reencarnatório, que todos nós reencarnamos. Vamos ver lá no livro Nosso Lar, no capítulo da reencarnação, que há um grupo de espíritos que programam os nossos órgãos, que programam o nosso corpo perispiritual, como vai ser, de acordo do nosso corpo físico, por aquilo que nós fizemos em existência anterior. Então, há muitas coisas que nós reencarnamos dentro de uma condição de pré-estabelecida para que possamos a qualquer momento ter as doenças. Eu mesmo estou com 62 anos e as doenças foram aparecendo gradativamente. Eu me lembro que a primeira doença que eu tive crônica foi a pressão alta, aos 35 anos de idade, onde eu tomo remédio até hoje. Depois nós tivemos o problema da asma bronquítica, depois a diabetes, depois nós tivemos a cegueira do olho esquerdo. Então nós fomos, ao longo do tempo, cultivando uma série de doenças. E essas doenças, logicamente, já estavam em forma embrionária na nossa forma pré-espiritual, aonde gradativamente nós vamos, nos momentos devidos, encontrando os recursos.
No capítulo anterior, nós vemos a medicação farmacêutica que nos auxilia. Temos aí a alopatia, a fitoterapia, nós temos também a homeopatia. Tudo isso é uma condição natural para nós podermos nos defender. Então muitas pessoas perguntam, Sérgio, mas você toma uma quantidade de remédio grande? Eu tomo. Às vezes a pessoa vê eu tomar os remédios assim, mas não é muito? Eu digo, não, o que é muito? O que é pouco? Cada um tem que tomar aqui o que necessita. Eu tomo os remédios corretamente, no horário. Todas as minhas doenças estão, de certa forma, controladas, porque eu faço um controle de todas elas. Por exemplo, quando veio a diabetes, eu tive que trabalhar com a guloseima. Por exemplo, doce, que eu adorava, tive que cortar. Refrigerante, que eu adorava, hoje eu tomo um copo na semana, quando tomo. E assim sucessivamente. Ah, mas eu não gostava de fazer exercício. Cheguei num ponto que eu tinha que fazer exercício e hoje faço esteira todos os dias, 1 hora, para que eu possa ter um corpo organizado. Tudo isso depende de nós. Agora, tem pessoas que às vezes procuram nós no centro e dizem assim, Sérgio, eu não controlo minha diabetes. Você toma os remédios? Eu tenho dificuldade, tem dia que eu tomo, tem dia que eu não tomo. Você controla o doce? Não, isso é difícil. Eu como, não tem jeito. E o refrigerante? Eu tomo também. Quer dizer, a gente não faz esforço. Nós estamos aqui para nos esforçar. É isso que vem dizer para todos nós. As pandemias, não é? Estão aí exatamente para nos educar. Apesar de muitas pessoas dizerem é uma desgraça, não é não. É um processo educativo para aquilo que nós não fazemos, que é ter higiene, que é procurar ter uma formação melhor em nossa vida. Não é isso, André Luiz? Sem sombra de dúvidas. Se a pessoa fosse para desencarnar na altura do Covid, e se não fosse por via do Covid ou de suas complicações, seria por um atropelamento, seria por uma infecção ou outra. Nós ali tivemos um processo coletivo de aceleramento em muitos desencarnes. Mas se fosse chegado o momento e se nós não tivéssemos a pandemia naquele instante, tenha certeza que desencarnaria por outras vias. É interessante, André, eu estava assistindo um jornal desses irresponsáveis. Hoje eu peguei um trauma, eu não consigo mais assistir jornal nenhum. Infelizmente, há uma má-fé tão grande que não vale a pena a gente ficar enchendo a nossa cabeça com informações que são equivocadas de maneira irresponsável. Mas eu estava assistindo uma onde o pessoal estava falando que havia 3 doenças e essas doenças eram fatal. Se a pessoa pegasse o Covid, raramente ela ia sobreviver. Aí eu estava assistindo, ele diz, a primeira, pressão alta. Pessoa que tem pressão alta e tem grande risco. Bom, eu falei, essa eu tenho. Deixa eu ver as outras 2. Aí depois veio lá, pessoa que tem diabetes também é um sério candidato a ter uns sérios problemas. Eu falei, eu também tenho. Vamos ver qual é a terceira. A terceira, pessoa que tem asma bronquítica. Falei, ganhei na loteria. Porque eu tenho as 3. E eu já tive Covid pelo menos umas 3 vezes. E estou aqui falando de Jesus. Queridos amigos, que alegria, depois de 41 programas, 40 capítulos, 20 da primeira parte, 20 da segunda parte e o prefácio, que alegria encerrarmos este projeto. O próximo livro, Mecanismos da Mediunidade. E convidamos você a estar conosco aqui no canal. Tenhamos aí uma semana de muita paz, de muita luz. Agradecemos ao Dr. Adroaldo, a equipe espiritual, a equipe da Terra que editou, divulgou, preparou, a vocês que acompanharam desde o início. E nesse último programa,
dê o seu gostei, deixe o seu comentário no vídeo, compartilhe, se torne membro do canal, se inscreva no canal. Contamos com a sua ajuda. Não esqueça de dar o gostei. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, muita paz. E eu só tenho a te agradecer pelo carinho que nós recebemos ao longo de todos os programas que nós gravamos e as pessoas foram se interagindo conosco. Um beijo no coração de todos e até o próximo projeto do programa Estudando as Obras de André Luiz. Beijo no coração de todos. Muita paz, muita luz e até o próximo projeto.